Muito boa noite, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Dando continuidade ao nosso estudo, a nossa apreciação da Palavra de Deus, nossos fundamentos da fé cristã. Hoje nós falaremos da lição 4, desse livro maravilhoso, Fundamentos da Fé Cristã. E hoje o título é A Palavra. Olha, a palavra parte 1. E a leitura tem como base João 1, dos versículos 1 a 3. Eu vou pegar aqui para a gente ler, Como sempre a gente comenta aqui, a intenção aqui não é nenhum curso sistemático de teologia, mas falar a pura palavra de Deus. A Bíblia por si só é a melhor coisa que o homem pode buscar na vida dele, não é isso? E a palavra diz o seguinte, João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No lugar de verbo, aqui você pode falar, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha que maravilha! Como a gente sempre faz, o título, temas e subtemas, e a gente vai falando a leitura do dia, que está lá no próprio tema, ou a indicação bíblica, ok? A própria palavra de Deus, o poder da palavra, no princípio Deus criou, o poder da palavra na experiência. Olha que maravilhoso! A gente vai pegar o tema e vamos discorrendo, tá certo? O poder da palavra. Qual é o maior poder do universo? É uma pergunta. É uma pergunta muito ampla, com margem para muitas respostas, visto que o universo é vastíssimo. Grande também é o interesse por conhecer o poder, as forças, as energias à nossa volta. Neste momento, queremos voltar todo o nosso interesse ao poder incontestável da palavra de Deus. Vamos abordar a capacidade que o falar de Deus tem para criar todas as coisas. É certo que, diante da pergunta feita acima, alguns nem sequer têm conhecimento dessa energia ilimitada, a palavra de Deus. No entanto, é o poder capaz de criar todas as coisas do universo. Deus, por meio da palavra, é a força que trouxe à existência todas as coisas. Vamos conhecer um pouco desse poder? O apóstolo João registrou de maneira muito clara e precisa em seu evangelho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O princípio aqui mencionado refere-se à eternidade passada, antes de qualquer coisa ter sido criada. Não é um princípio pontual, específico, mas eterno. O termo verbo usado neste trecho é logos. No original grego, pode ser traduzido por palavra. Portanto, no princípio a palavra era, estava com Deus e era Deus. Existe profundidade nessas afirmações. Há muitas riquezas a ser extraídas da passagem bíblica. Mas vamos nos concentrar na questão da palavra. Por que João registrou dessa maneira? Sua intenção é mostrar que Deus é a palavra é Deus. Isso indica que Deus se expressa, se revela e se manifesta como a palavra e pela palavra. Conhecemos uma pessoa pelas palavras que fala. Quando fica calada, dificilmente sabemos quais são os seus desejos e intenções. Ela, a palavra, estava no princípio com Deus. Não há nenhum princípio sem Deus. Não há nenhum princípio sem a palavra. Tudo começa pela palavra. João continua suas firmes declarações. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Onde diz foram feitas, literalmente quer dizer vieram à existência. Então, parafraseando, todas as coisas vieram à existência por meio da palavra, e sem ela nada veio a existir. Por meio da palavra, que significa todas as coisas, simplesmente tudo. Então, tudo se fez por meio da palavra. Ok? No princípio, Deus criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Tudo tem um começo, um início. As escrituras sagradas começam no princípio, porque Deus estava no princípio criando os céus e a terra. Sem Deus não há princípio. Sendo assim, a Bíblia começa com Deus criando. O primeiro livro das Escrituras, Gênesis, que significa origem, inicia com o ato de criação de Deus. O primeiro capítulo nos mostra como Deus criou todas as coisas. Quando usamos o verbo criar no dia a dia, pensamos em produzir ou fabricar algo. No entanto, o verbo criar no primeiro versículo da Bíblia é bem específico. A palavra no original hebraico é bara. Indica que algo não existia e veio à existência. Não é uma matéria transformada. Quem consegue criar a partir do nada? No sentido exato da palavra, só Deus pode criar. No livro de Jeremias está registrado aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas. A rigor, o verbo criar só pode ter um sujeito, Deus. Ele é o único criador. Deus criou chamando os elementos a aparecer. Ele disse, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3. Ele falou e a luz surgiu. Onde estava a luz? Que material foi usado para fazer a luz? Não havia, mas ele disse, haja ou exista e passou a existir. Ó Senhor Jesus! Obviamente, encontramos pessoas que não reconhecem que Deus criou o céu, a terra e tudo que há neles. Muitas teorias têm sido divulgadas sobre a criação do universo. A mais comum é a teoria do Big Bang, que diz que o universo se iniciou como uma grande explosão. Se esse fosse o caso, essa grande explosão seria a única em bilhões de anos. Como alegam, capaz de organizar os itens da natureza, porque depois dela todas as explosões causaram destruição e desordem. Além disso, ninguém consegue dizer o que explodiu, por que explodiu e o que acontecia antes da explosão. Todavia, os que creem que Deus é o Criador podem afirmar, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, versículo 3. Ainda no relato da criação em Gênesis 1, vemos que Deus criou todas as coisas conforme a sua vontade. Todos os itens da criação foram estabelecidos de acordo com o seu propósito. Em Apocalipse 4:11 está escrito, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Salmo 148, 3, 6 diz, Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor. Muito bonito, né? E agora o último item, o poder da palavra na experiência. Ainda podemos abordar algo para a nossa experiência pessoal. Deus tem poder para criar aquilo que não existe em nós. Pode não existir amor em nós, para amar os que não são amáveis. Pode faltar a capacidade para perdoar pessoas que nos ofendem. Talvez não exista paz, alegria em nosso interior. Sua palavra pode suprir tudo o que nos faz falta. Abraão, na sua idade avançada, não podia mais ter filhos, mas creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem.
Romanos 4:17 diz: Deus criou um filho em Abraão e Sara, sua esposa. Mesmo o rei Davi caiu diante de uma provação e reconheceu que seu coração não era puro para com Deus. Ó Senhor Jesus! Mas desejou que Deus mudasse o seu coração. Isso aqui é Davi, né? Aquela palavra que eu li antes está em Romanos 4:17. Deus traz à existência as coisas que não existem. E aí, Davi, no Salmo 51, ele ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O verbo nesse versículo também é bara. O verbo, né? É bara. Quer dizer, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Ele pode trazer gozo e alegria por meio de suas palavras. Como disse o profeta Jeremias: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Jeremias 15, versículo 16, a parte A. Devemos apreciar o poder criador da palavra de Deus. Amém. Espero que tenha ajudado vocês. Deus abençoe.